Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Carabobo na Venezuela por 2-1 e foi a 6 pontos no Grupo A da Libertadores. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo e mesmo com a vitória, fiquei muito preocupado com o que vi, principalmente na recomposição defensiva. Eu que defendi algumas ideias para a partida contra o Bahia, vi contra o Fluminense um time organizado ofensivamente e sem sofrer defensivamente. Ontem vi um desempenho muito abaixo do esperado, principalmente contra uma equipe que não é tão qualificada tecnicamente, que tem sérias limitações táticas. O Botafogo do Renato Paiva ontem assustou grande parte da torcida. A escalação não me deixou preocupado. Gostei, porque o Botafogo não tem no momento, infelizmente, Matheus Martins, Savarino, Santiago Rodrigues, Mastriani, e grande parte da galera não queria ver o Arthur como titular. Grande parte da galera, com razão para a partida de ontem, não queria ver o Patrick de Paula mais uma vez com outros 2 volantes em campo. Então o treinador teria que encontrar alternativas e veio com uma escalação diferente. John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e David Ricardo na zaga, com Alex Telles na lateral esquerda. Tivemos pela direita aberto o Jefinho, no meio-campo por dentro, os volantes Gregory e Marlon Freitas, o Cuiabano como um extremo, vindo também para dentro no lado esquerdo, e 2 centroavantes, Juan Cruz e Igor Jesus. Fabiano, o Jefinho não joga tão bem no lado direito quanto no lado esquerdo, ou até mesmo por dentro. Concordo, mas se não tínhamos o Matheus Martins, se o Arthur está muito mal e perdeu um gol incrível contra o Bahia, mais uma vez, e o Botafogo não tem tantas alternativas, e pro lado esquerdo não temos o Santiago, não temos outros jogadores também para que o Botafogo possa oferecer tanto perigo assim aos adversários, o treinador fez algo que é muito pedido por grande parte de quem torce pro Fogão. Adiantou o Cuiabano e aí sobrou espaço pelo lado direito para o Jefinho, que trabalhou por ali. Detalhe, para a partida contra o Internacional, é claro que vou estudar o adversário de domingo. O Fogão vai entrar em campo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro domingo às 20 horas. Penso, de repente, já na entrada do Natan como titular pela direita, ele que entrou contra o Bahia, ontem entrou novamente pelo lado esquerdo, participou do gol da vitória, o gol marcado pelo Cuiabano. De repente o Natan, que atua tanto pela direita quanto pela esquerda, possa contribuir com o Jefinho atuando no lado esquerdo ou um pouco mais por dentro, se o treinador tiver a intenção de adiantar o Cuiabano novamente. Então por isso o Jefinho na direita, Cuiabano na esquerda. E começou o jogo, o Botafogo muito lento, mas talvez os jogadores estivessem se adaptando novamente a um modelo, a uma ideia para atacar o Carabobo. Só que sem bola, o Botafogo me chamou muita atenção de forma negativa. Para entendermos, daqui a pouco vou falar de cada gol marcado pelo Glorioso, os 2 gols do Botafogo foram muito bem trabalhados, de pé em pé. No primeiro gol, apesar da falha do goleiro, felizmente o Vitinho estava ligado e o Cuiabano arriscou de fora, como falei aqui na análise pré-jogo, sobre o espaço dado pelo adversário para os jogadores tentarem realmente a finalização da intermediária ofensiva. E o Botafogo tinha tocado a bola por mais de 1 minuto. Só que antes desse minuto de toque de bola, o Carabobo, com vantagem numérica, desperdiçou uma ação ofensiva. Poderia ter feito gol. E na segunda etapa, empatado em 1-1 estava o jogo, o Botafogo viu o Carabobo atacar com pelo menos 4 contra 2. Felizmente, o jogador adversário, limitadíssimo, finalizou de longe para fora. Então, depois do tiro de meta, jogada desenvolvida, o Botafogo fez 2-1. Mas até quando o Botafogo fez os gols, antes teve problemas por conta de uma recomposição defensiva falha, muito fraca realmente. E aí não tem como falar só sobre jogador, tem que falar também sobre o Renato Paiva. Eu reitero, contra o Fluminense, ele encontrou um caminho muito interessante. É verdade, perdeu o Savarino, perdeu o Matheus Martins
e contra o Bahia teve que jogar de outra forma, também entendi. Falei aqui antes do jogo, entraria com 3 volantes, tiraria o jogo do Bahia do meio campo, levaria dificuldades a eles na marcação, tentaria jogar pelos lados, antes do Botafogo conseguir se adaptar ao modelo, atacar bastante pelos flancos. O Newton com o Marlon Freitas deram mole, o Pulga fez a jogada, então o Cauli fez o gol desestruturando a ideia de jogo. Mas contra o Carabobo, o Botafogo tinha que conseguir se estabelecer no campo ofensivo com as peças colocadas como titulares e não sofrer defensivamente. E além das transições aqui citadas, Botafogo com muita dificuldade no retorno, o Carabobo era muito perigoso na bola aérea. O gol que o Botafogo sofreu no segundo tempo já estava se desenhando desde a primeira etapa, com cruzamentos com bola rolando e escanteios. O time venezuelano teve bem mais escanteios que o Botafogo, finalizou 13 vezes contra 12 do Fogão. O Glorioso teve mais posse de bola, muitas vezes improdutiva. Mesmo jogando mal, mesmo não criando tanto, depois de um ataque do Carabobo com vantagem numérica, o chute de fora da área, o treinador do time venezuelano ficou irritadíssimo. O John fez uma defesa tranquila, colocou a bola no chão e o Botafogo foi ao ataque, circulou com tranquilidade, de lado a lado, buscou o lado direito, o Jefinho driblou para trás porque não tinha como progredir, muita gente marcando, o Botafogo povoando a área com Igor Jesus, Juan Cruz, todo mundo bem colocado, mas a equipe venezuelana marcando bem por ali também, até o Cuiabano estava dentro da área em determinado momento, então o time teve paciência, tocou para trás até que o David Ricardo encontrou por dentro o Cuiabano, mas ali pela meia esquerda, porque o Cuiabano teve atitude, buscou espaço, recuou, saiu de onde estava tudo engarrafado, vamos dizer assim. O Alex Telles bem aberto pelo lado esquerdo, e depois dessa tranquilidade para rodar a bola, o Botafogo com o Cuiabano progrediu. Ele poderia ter aberto também para o Alex Telles, preferiu fazer o que se deve fazer na maior parte das vezes, quando o goleiro adversário não é dos melhores, e o goleiro do Carabobo não me parece ser dos melhores, ou então a atuação de ontem realmente foi algo assustador para quem torce para a equipe da Venezuela. O Cuiabano, que não tem nada com isso, finalizou forte, o goleiro falhou e o Vitinho acompanhou muito bem, já tinha feito gol contra o Fluminense, fez o gol contra o Carabobo, 1-0 para o Botafogo. Pensei, opa, hora da tranquilidade, se for o caso até atrai um pouquinho o adversário, já que o Carabobo estava mais equilibrado, estava melhor na partida, mesmo sem bola em muitos momentos, e sai em velocidade, ou então sai fazendo vantagem numérica a cada parte do campo, e o Botafogo, com mais qualidade, pode conseguir fazer o segundo gol. Que nada! O jogo ficou ruim, com o Carabobo tendo cruzamento, tendo escanteio, e o Botafogo se virando. 2 escanteios seguidos, quase gol do Carabobo. Não sei o que o John estava tentando fazer nos cruzamentos também. O John tem que prestar mais atenção nesses cruzamentos. Já tivemos problemas contra o Atlético Mineiro ontem novamente, no gol no segundo tempo também. Então o John tem que estar mais ligado. Ele que é um grande goleiro, faz muita diferença para o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Veio a segunda etapa e nada melhorava. O Botafogo não conseguia se estruturar ofensivamente e defensivamente tinha problemas com o adversário se instalando no nosso campo, gente. Lembro que contra o São Paulo, o Botafogo teve dificuldades no sistema defensivo, mas ofensivamente funcionou. Eu falei no pré-jogo que precisaríamos tocar a bola com paciência, explorar a finalização da entrada da área e fizemos o gol assim com o Savarino, que com a bola aérea o Botafogo precisaria incomodar o São Paulo. Eu fui claro, falei fazer gol ou gols contra o São Paulo na jogada aérea. O Igor Jesus fez um gol de cabeça, teve outra chance, o goleiro tirou numa defesaça, o Matheus Martins pegou o rebote, o Rafael fez nova defesa. Contra o São Paulo ofensivamente o Botafogo funcionava, mas defensivamente deixava a desejar. Ontem, ofensivamente, o Botafogo já estava com dificuldade de novo no segundo tempo e perdido defensivamente. Então o Botafogo continuava mal até que veio um escanteio para o Carabobo e o que estava se desenhando aconteceu. Cruzamento lá na segunda trave, o John não foi da melhor maneira, cabeceio para trás, a bola ainda bateu no Alex Telles, finalização e gol do Carabobo. Estava se desenhando desde a primeira etapa. Muito feia a situação. E o Botafogo melhorava? Nada, mas o Carabobo recuou. Em alguns momentos tentou sair, mas desceu novamente as linhas. Tivemos algumas trocas, o Ponte no lugar do Vitinho, o Alan no lugar do Marlon Freitas. O Alan, felizmente, ontem entrou bem. Então tivemos Arthur no lugar do Juan Cruz, Natan no lugar do Telles. O Botafogo tinha
Ponte, os dois zagueiros, Cuiabano já como lateral esquerdo, Jefinho mantido na direita, com Alan, Gregor e Natan, Arthur e Igor Jesus. Fabiano, não foi legal o Arthur por dentro, porque não botou o Jefinho para dentro e o Arthur pela direita. Gente, o Arthur pela direita está complicado. Talvez o treinador tenha pensado em outra alternativa com ele por dentro, já que o Jefinho ainda conseguiu um excelente cruzamento pela direita, já com o Arthur em campo. O goleiro interceptou com o pé, a bola sobrou para o Ponte, que também trabalhou mais por dentro, não chegou a ir ao fundo pelo lado direito para fazer cruzamentos. O Ponte finalizou, a bola bateu no defensor, poderia ter saído o gol do Botafogo. O Jefinho ainda participou de mais uma jogada pela direita. O Arthur está com dificuldade, então o treinador optou pelo Jefinho mantido pelo lado do campo. E o Botafogo começou a atacar mais o Carabobo. Só que a sensação que tínhamos é que a qualquer momento, mesmo com o Botafogo no campo ofensivo, o nosso time poderia tomar o gol. Isso é complicado demais. E quase aconteceu. O Jefinho saiu, Elias Manuel entrou, foi fazer dupla com o Igor Jesus, o Arthur foi pro lado direito. O Botafogo trabalhou com o Alan, que encontrou Elias Manuel. De letra, o atacante deu um bom passe pro Arthur, que não encontrou a bola na medida para o Marlon Freitas, se bem me lembro, passando. Deu uma bola de forma equivocada na passada do meio-campista do Botafogo. Contra-ataque para o Carabobo. 4 ou 5 contra os dois zagueiros, Jair e David Ricardo. Felizmente, repito, o jogador do Carabobo finalizou de longe para fora, nem acertou o gol. E eu falava para vocês no pré-jogo que eles dão espaços. O John bateu o tiro de meta para o Cuiabano, que poderia progredir de forma mais rápida, mas o time não estava montado da melhor maneira para atacar naquele momento. E mesmo assim, o Carabobo recompôs de maneira muito lenta. Então o Cuiabano tocou para trás, a bola passou pelo zagueiro, passou pelo Gregory, chegou ao Alan num passe vertical do outro volante. Então o Alan encontrou bem aberto, com tranquilidade, o Natan pelo lado esquerdo. O Alan progrediu, Cuiabano foi por dentro, na meia esquerda, Alan recebeu do Natan e conseguiu encontrar o Cuiabano num belíssimo passe do meio-campista do Fogão dentro da área. O lateral esquerdo finalizou com força, 2-1 para o Botafogo. Tecnicamente, os jogadores são bons, precisam melhorar. O Alan estava muito mal e ontem entrou bem. Que melhore. O Cuiabano ontem foi importantíssimo, tanto mais adiantado quanto de lateral. Chegou como homem surpresa na hora do segundo gol. O Natan teve importância pela esquerda. O Igor Jesus sempre importante, brigando lá na frente. Vitinho fez o gol, o Telles ganhou mais ritmo, espero que melhore. Mas coletivamente, o time muito mal. E eu vou falar uma coisa para vocês. Já fiz várias críticas à falta de contratações para alguns setores e mantenho, mas em 2024, embora o Botafogo tenha terminado muito bem com o timaço, nem sempre foi assim. O time que terminou o jogo ontem, talvez tirando o Elias Manuel, era melhor que o time que terminou a partida contra o Universitário lá no Peru. Universitário 0, Botafogo 1 em 2024. Gol do Jefinho, jogo da classificação antecipada para as oitavas de final. Que isso, Fabiano? No time que terminou o jogo contra o Universitário, tínhamos Lucas Alter, Hugo, Jefinho, que tinha entrado no segundo tempo, Patrick de Paula, que tinha entrado no segundo tempo, e Arlen, que tinha entrado no segundo tempo. Ontem o Botafogo tinha Ponte, que é um bom lateral, os dois zagueiros reservas, Jair e David Ricardo, trocariam algum pelo Lucas Alter. Cuiabano, tivemos durante o jogo também o Alex Telles, trocariam algum pelo Hugo, e olha que eu não sou hater do Hugo. O Botafogo tinha Jefinho, ontem teve como titular, Patrick de Paula e Arlen, que está jogando no Sub-20, teve que contribuir lá no jogo contra o Universitário, e o Botafogo venceu lá por 1-0. O jogo foi ruim, péssimo também. Vencemos com o passe do Savarino, que segue aí. O Bastos era titular, segue no clube. Barbosa estava no banco de reservas, segue no clube. Danilo Barbosa e Tietê eram os volantes titulares. O Danilo segue no clube. O Tietê muita gente já não queria ver aqui ao fim de 2024. E por aí vai. Então o Botafogo precisa melhorar, precisa contratar. Mas ontem o trabalho me chamou a atenção negativamente e preocupa realmente. Domingo já tem o Internacional, quarto Estudiantes, com o Botafogo precisando vencer de novo. Depois tem Flamengo no Maracanã, capital, Campeonato Brasileiro, Libertadores contra a Laú, daqui a pouco Super Mundial. Feeling, não trate como informação. Feeling, não sei se o Paiva
está com tanta moral como já teve anteriormente no Botafogo. Feeling! Vamos que vamos, hora da InPlay. Na InPlay você se cadastra com muita tranquilidade, o link está no primeiro comentário fixado deste vídeo ou na descrição deste conteúdo e é o link do canal Fabiano Bandeira. Se cadastrando pelo link do canal Fabiano Bandeira, você contribui muito com o nosso trabalho, com o nosso crescimento. A InPlay é uma grande parceira e não é casa de apostas. Na InPlay você se diverte muito, mostrando todo o seu conhecimento sobre futebol. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Valeu, fui, fogo!